Ana cresceu ouvindo o barulho dos motores ecoando pelo bairro do Ipiranga, em São Paulo. Enquanto muitas meninas de sua idade brincavam com bonecas, ela passava as tardes na pequena oficina do pai. Seu Antônio, um mecânico conhecido pela honestidade e pela habilidade rara de consertar carros que outros já haviam condenado como sucata. O cheiro de óleo queimado e ferro quente se misturava ao café fresco servido pela mãe. Dona Lúcia, que sempre dizia que o trabalho dignificava a família. Foi nesse ambiente simples, mas cheio de vida, que Ana descobriu sua paixão por motores. O pai nunca a tratou como alguém frágil. Ao contrário, desde cedo lhe deu chaves de boca e a ensinou a ouvir o motor com atenção, como quem escuta uma música. O carro fala: "Minha filha, basta prestar atenção", repetia sempre. Ana aprendeu a sentir cada ruído, cada vibração, e a perceber defeitos apenas encostando o ouvido no capô. Suas mãos, sempre manchadas de graxa, tornaram-se símbolo de orgulho e não de vergonha. O bairro a conhecia como a filha do mecânico, aquela moça calada que preferia passar o sábado ajustando carburadores em vez de sair para festas. O mundo do automobilismo parecia distante demais, reservado aos ricos e famosos. Mas todos os domingos, Ana e o pai escutavam juntos as corridas de Interlagos, pelo rádio. Seu Antônio descrevia cada curva, cada estratégia de boxe, e Ana sonhava um dia estar lá, não apenas assistindo, mas competindo. Esse sonho, porém, era guardado em silêncio, como um segredo íntimo, pois todos diziam que era impossível uma moça pobre correr entre os grandes. O tempo passou, e Ana, já com 18 anos, herdou do pai um carro velho, um Opala 79. A lataria estava gasta, com marcas de ferrugem, mas o motor tinha sido reconstruído, peça por peça, pelas mãos dos dois. Para os olhos de quem via de fora, era apenas mais um carro velho, prestes a se desfazer. Mas para Ana, aquele veículo era quase parte da família, carregava anos de dedicação e ensinamentos. Quando o motor roncava forte, ela sentia como se fosse o próprio coração batendo. A oportunidade de mudar sua vida veio com o anúncio de um torneio amador, em Interlagos, aberto para qualquer piloto que tivesse coragem de se inscrever. A inscrição custava caro para ela, mas Ana juntou cada nota economizada da oficina e, com o apoio silencioso do pai, decidiu arriscar. No dia marcado, apareceu com seu Opala, as mãos suadas, mas o olhar firme. Enquanto os outros pilotos chegavam em caminhões modernos, trazendo máquinas avaliadas em centenas de milhares de reais, ela encostou discretamente no canto do autódromo, recebendo olhares de deboche e risadas abafadas. Entre os presentes estava Roberto Almeida, dono da equipe mais poderosa do campeonato e empresário bilionário do setor automobilístico. Vestia terno italiano, ostentava um relógio de ouro e falava cercado por repórteres. Sua história era celebrada em revistas de negócios. O homem que havia revolucionado as corridas brasileiras com tecnologia de ponta. Mas para Ana, ele não era apenas um ídolo distante. Seu pai lhe contara, em conversas amargas, que muitos dos projetos de engenharia que deram fama a Roberto pertenciam na verdade a outra pessoa. Sua mãe, Helena, uma engenheira brilhante, que morreu tragicamente num acidente suspeito quando Ana ainda era criança. Ao registrar-se para a corrida, Ana entregou as notas amassadas que havia guardado por meses. O funcionário a olhou de cima a baixo, quase rindo da ideia de que aquela jovem de macacão engordurado realmente pretendia competir. A notícia correu rápido pelo autódromo. A filha de um mecânico queria correr contra máquinas milionárias. Em minutos, a história chegou aos ouvidos de Roberto, que desceu de sua área ventilada como um rei que resolve entreter o público. Com passos calculados, aproximou-se do Opala de Ana e começou a zombar diante das câmeras. "Veja só, senhores", disse ele, apontando para a ferrugem do carro. "Chamam isso de carro de corrida. Parece mais um ferrovelho ambulante." As gargalhadas se espalharam pelo público. Mas Ana, em vez de recuar, respirou fundo e encarou o empresário. Seu olhar calmo contrastava com o deboche ao redor.
Roberto, percebendo o interesse das câmeras, propôs um desafio público. Se o carro de Ana conseguisse completar a prova e vencer ao menos um competidor, ele a patrocinaria por uma temporada inteira. Mas se perdesse, ficaria banida do autódromo para sempre. O público vibrou, imaginando que seria apenas uma humilhação divertida. Ana aceitou sem tremer, mas acrescentou uma condição. Se vencesse, Roberto teria que contar publicamente a verdade sobre de onde vieram as inovações que o tornaram famoso. Houve um silêncio momentâneo, seguido de risos mais altos. Para muitos, parecia apenas a ousadia ingênua de uma garota sonhadora. Mas para seu Antônio, que observava da arquibancada, aquela era a primeira fagulha de justiça, prestes a se acender. Naquele instante, a rotina simples de uma jovem da oficina se transformava em um confronto contra um império. O autódromo inteiro esperava apenas uma derrota vergonhosa. Mas Ana se preparava para muito mais do que uma corrida. Era o início de uma batalha pela memória da mãe e pela verdade que havia sido enterrada há décadas. A largada do torneio atraiu uma multidão para Interlagos. Os boxes estavam cheios de carros reluzentes, motores importados e equipes inteiras de engenheiros e mecânicos uniformizados. Entre eles, o Opala de Ana parecia deslocado, como um visitante indesejado em um baile de gala. O público ria. Alguns faziam apostas sobre em qual volta o carro dela quebraria, mas Ana não se deixava abalar. Cada peça daquele motor tinha sido montada com suas próprias mãos e as do pai. Ela sabia exatamente o que esperar do carro, como se fosse uma extensão do seu próprio corpo, enquanto os outros pilotos ajustavam seus carros com computadores e softwares de última geração. Ana afinava o carburador manualmente, encostando o ouvido e sentindo a vibração no acelerador. Ajustava os parafusos com a precisão de quem aprendeu ouvindo o cantar do motor. Aquela cena despertava curiosidade nos mecânicos mais velhos, que se lembravam de quando as corridas eram decididas mais pelo talento do piloto e do mecânico do que pela fortuna dos patrocinadores. Alguns trocaram olhares, percebendo que havia algo diferente naquela moça. No camarote, Roberto sorria com arrogância. Acreditava que estava prestes a ganhar mais uma cena midiática que reforçaria sua imagem de visionário. Alguém que sabia separar profissionais de amadores. Mas dentro dele, uma pontada de incômodo surgiu quando viu a confiança com que Ana se movia. Não era a insegurança de uma iniciante, era a calma de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Ainda assim, ele se mantinha convicto de que aquela corrida seria apenas uma humilhação rápida. Chegado o momento, os carros começaram a alinhar no grid. Motores rugiam como feras prontas para o ataque. O Opala de Ana soltava fumaça discreta. Seu ronco era diferente, mais grave e irregular. Muitos, na arquibancada, riram, mas seu Antônio, firme na grade de proteção, enxugava discretamente uma lágrima. Sabia que aquele som era sinal de um motor afinado no limite, preparado para surpreender. A bandeira verde desceu e os carros dispararam. O asfalto tremeu com a força dos motores. Para surpresa de todos, o Opala não ficou para trás. Ana acelerou com firmeza, controlando cada troca de marcha com suavidade. O carro parecia ganhar vida, respondendo ao toque dela com precisão inesperada. Nas primeiras curvas, manteve-se próximo ao pelotão, sem sinais de fraqueza. O público, antes em gargalhadas, começou a silenciar pouco a pouco. Volta após volta, Ana demonstrava um domínio impressionante. Sua técnica não vinha de simuladores modernos, mas de anos dentro da oficina, conhecendo a fundo o funcionamento de cada engrenagem. Nas curvas, segurava o carro em trajetórias ousadas, arrancando aplausos dos mais experientes. A cada ultrapassagem, provava que não estava ali para ser figurante. A cada manobra, mostrava que sua presença era real, e não um capricho juvenil. A corrida avançava, e o improvável começou a acontecer. Ana deixou para trás carros muito mais potentes, conduzidos por pilotos, patrocinados por grandes marcas. Quando seu nome apareceu no painel eletrônico ocupando a terceira posição,
a arquibancada explodiu em aplausos. O riso havia se transformado em admiração. O impossível, agora, era realidade diante dos olhos de todos. Roberto, do camarote, perdeu o sorriso. O que deveria ser uma diversão estava se transformando em um pesadelo público. Tentava disfarçar para as câmeras, mas seu semblante endurecia. Cada volta completada por Ana representava não apenas um desafio à sua autoridade, mas a ameaça de um segredo enterrado por 2 décadas vir à tona. Ele sabia do risco que corria caso ela tivesse provas do que insinuara antes da corrida. Ao final, o improvável tornou-se fato consumado. Ana cruzou a linha de chegada em 3º lugar, superando pilotos consagrados. O autódromo inteiro levantou-se. Para aplaudir, era impossível ignorar. A jovem filha de mecânico havia se tornado protagonista de um espetáculo inesquecível. Enquanto os comentaristas buscavam palavras para explicar o milagre, Ana desceu do carro com a calma de quem sabia que aquele era apenas o primeiro passo. Diante da multidão em êxtase, ela caminhou em direção a Roberto, que tentava se manter firme. Com a voz firme, disse: "Cumpri a minha parte do acordo. Agora é a sua vez." Em seguida, abriu uma pasta de couro envelhecida, que guardara no banco traseiro do carro. De dentro, retirou documentos antigos, cheios de anotações técnicas e projetos de engenharia detalhados. O público silenciou. Eram desenhos e especificações que carregavam a assinatura de sua mãe, Helena. Inovações que mudaram o automobilismo brasileiro, mas que haviam sido registradas no nome de Roberto. Os mecânicos mais velhos se aproximaram para ver de perto. Reconheceram nos papéis ideias que haviam guiado suas carreiras, sempre atribuídas a Roberto. Mas agora, diante de todos, a verdade começava a emergir. Helena fora verdadeiramente por trás do império que ele construíra. Roberto tentou rir, chamando tudo de invenção, mas sua voz já não soava tão segura. O público murmurava, dividido entre a surpresa e a indignação. Os jornalistas registravam cada detalhe, e Ana, com os olhos marejados, continuava mostrando folha por folha, cada uma trazendo à luz a memória da mãe que havia sido apagada da história. O que começou com uma corrida improvável, agora se transformava em um escândalo iminente. E o que estava prestes a ser revelado tinha o poder de não apenas destruir um império, mas de mudar para sempre a maneira como todos lembrariam daquela tarde em Interlagos. O silêncio que tomou conta de Interlagos era pesado. O público, antes animado com a corrida, agora prendia a respiração diante das páginas amareladas que Ana exibia. Cada desenho, cada anotação, trazia a caligrafia firme de Helena, uma engenheira que muitos nunca haviam sequer ouvido mencionar. Era como se a voz dela, silenciada 2 décadas antes, voltasse a ecoar através da filha. Os mecânicos mais antigos se aproximavam com respeito, tocavam os papéis com as pontas dos dedos e murmuravam, reconhecendo soluções que haviam mudado a forma de projetar carros de corrida no Brasil. Tudo aquilo sempre fora acreditado. A Roberto, o homem de terno elegante e sorrisos para a televisão. Agora, diante das provas, a imagem de gênio começava a desmoronar. Roberto tentou reagir, aproximou-se de Ana e, com voz firme para as câmeras, declarou que aqueles documentos não passavam de invenções ou rascunhos sem valor. Disse que qualquer semelhança com suas patentes era coincidência, mas sua segurança começava a ruir. Os engenheiros presentes balançavam a cabeça em discordância, identificando detalhes impossíveis de negar. Esses projetos mudaram toda a suspensão de nossas máquinas, disse um dos veteranos. E eu lembro de ouvir falar de uma engenheira chamada Helena, naquela época. O público murmurou, inquieto. As câmeras captavam cada expressão, cada reação. Aquele que sempre fora exaltado como visionário, agora parecia um homem acuado. Mas o golpe mais forte ainda estava por vir. Ana respirou fundo e contou algo que guardava há anos. Revelou que sua mãe morrera em um acidente de carro exatamente 3 dias antes de divulgar ao mundo os documentos que provavam o roubo de suas ideias.
O silêncio no autódromo se transformou em espanto. Alguns taparam a boca, outros olharam incrédulos para Roberto. As coincidências eram pesadas demais para parecerem apenas destino. Seu Antônio, das arquibancadas, abaixou a cabeça. Ele sabia do risco que Ana corria ao expor tudo aquilo, mas também compreendia que era hora de dar voz ao passado. Não se tratava mais apenas de uma corrida ou de vencer uma aposta arrogante. Era uma questão de justiça. Roberto, nervoso, tentou encerrar o assunto. Chamou os seguranças e pediu que retirassem Ana do espaço, alegando que aquilo era uma farsa. Mas os jornalistas se interpuseram, apontando câmeras e microfones. A imprensa não deixaria a história ser abafada. Os flashes iluminavam a cena como se fosse um tribunal, a céu aberto. Foi então que Ana mostrou sua última carta. Um vídeo gravado pelo pai anos atrás, onde Helena explicava suas ideias e expressava preocupação com o roubo de seus projetos. A imagem, projetada em um telão improvisado, mostrou uma mulher segura, inteligente, detalhando cada inovação. A semelhança com Ana era impressionante. A plateia ficou em silêncio absoluto, ouvindo a engenheira falar como se tivesse atravessado o tempo. Roberto, pálido, tentou argumentar, mas sua voz se perdeu no meio da comoção. Muitos já não o viam como o empresário brilhante que sempre aparecia nas capas de revistas. Agora, viam apenas um homem acuado, cercado por provas, incapaz de deter a maré de revelações. Enquanto isso, as redes sociais explodiam. Jovens filmavam com seus celulares, postando em tempo real. Em minutos, a história ultrapassou os muros de Interlagos e começou a se espalhar pelo país. Jornalistas de grandes emissoras chegaram às pressas, atraídos pelo escândalo que nascia diante de milhares de testemunhas. A tensão crescia a cada segundo. O público, antes espectador de uma corrida, agora se tornava testemunha de um possível crime. Muitos começaram a gritar, exigindo justiça, outros pediam calma, mas o clima de revolta era inegável. Ana, com a voz firme, apesar do coração acelerado, concluiu: minha mãe não morreu por acaso. Ela foi silenciada para que alguém pudesse erguer um império às custas do seu trabalho. Hoje, diante de todos vocês, a verdade não pode mais ser escondida. O impacto foi devastador. Jornalistas se atropelavam para registrar cada palavra. Os pilotos, que momentos antes disputavam posições, agora se aproximavam, alguns em lágrimas, reconhecendo que suas vitórias haviam sido construídas sobre invenções roubadas. Roberto, desesperado, ainda tentou recuperar o controle. Falou em advogados, em processos, em calúnias, mas as pessoas já não o escutavam. A confiança havia se quebrado e nada parecia capaz de restaurá-la. Aquele que sempre se apresentara como gênio, agora estava no diante de todos, exposto como um farsante. Ana, por sua vez, sentia o peso do momento. Não havia mais como voltar atrás. Tinha acionado uma bomba que poderia não apenas derrubar um homem poderoso, mas também expor verdades perigosas, talvez até mortais. A noite caía sobre Interlagos, mas o calor da multidão aumentava. Gritos de apoio ecoavam para Ana, enquanto vaias e insultos eram lançados contra Roberto. A história que começou como uma simples corrida, agora estava no ponto mais tenso, transformando-se em um julgamento público. E no ar pairava a dúvida que gelava a espinha de todos. Se Helena havia sido silenciada no passado, o que poderia acontecer com Ana agora que decidira enfrentar o poder de frente? Os dias que se seguiram àquela corrida, em Interlagos, foram intensos. O vídeo de Helena circulou pelo país, alcançando milhões de pessoas em poucas horas. Programas de televisão, jornais e rádios não falavam de outra coisa. A imagem de Roberto, até então celebrada como símbolo de sucesso e inovação, desmoronava rapidamente. Patrocinadores se afastavam. Contratos eram rompidos e antigos aliados agora fingiam nunca ter estado ao seu lado. Enquanto isso, Ana, que apenas buscava fazer justiça, foi lançada aos holofotes. Entrevistas se multiplicavam, convites surgiam de todos os cantos. Mas ela
com a serenidade herdada do pai, mantinha o foco. Queria apenas que a memória da mãe fosse respeitada e que a verdade viesse à tona. Não buscava fama, tampouco fortuna. Seu objetivo era devolver a Helena o reconhecimento que lhe havia sido roubado. As autoridades não demoraram a agir. Documentos apresentados por Ana serviram como ponto de partida para uma investigação. Patentes, registros e contratos começaram a ser reexaminados. Antigos funcionários da empresa de Roberto surgiram dispostos a falar. Relatos de manipulação, ameaças e até sabotagem vieram à tona. O que parecia apenas uma disputa de vaidades revelou-se em um esquema de corrupção e roubo intelectual que se arrastava havia mais de 20 anos. O mais doloroso, porém, foi a reabertura do caso da morte de Helena. Peritos revisitaram os arquivos esquecidos, analisaram peças do carro em que ela havia sofrido o acidente e encontraram sinais claros de sabotagem. O laudo que por tanto tempo fora dado como falha do motorista, agora mostrava outra verdade. Os freios haviam sido adulterados. A suspeita de que sua morte não fora um acidente, mas um crime planejado, caiu como uma bomba sobre o país. Roberto tentou resistir, apareceu em entrevistas negando tudo, acusando Ana de manipulação, insinuando que o pai dela havia inventado provas. Mas cada vez que falava, mais frágil parecia. As imagens do vídeo de Helena e os documentos apresentados eram fortes demais para serem ignorados. Aos poucos, ele foi cercado por processos, perdeu o apoio de parceiros e viu seu império ruir diante de seus olhos. Para Ana, os dias também não foram fáceis. A exposição trouxe riscos, recebia ameaças anônimas, era seguida por desconhecidos e por vezes sentia medo, mas não se deixou intimidar. O apoio popular crescia e ela encontrava força nas mensagens de pessoas comuns que viam em sua coragem um exemplo. Você deu voz a tantas mulheres esquecidas, dizia uma senhora em carta. Minha filha quer ser engenheira porque viu sua história, escreveu outra. Esses gestos simples davam a Ana a certeza de que estava no caminho certo. Meses depois, o julgamento de Roberto se tornou um dos mais acompanhados da história do automobilismo brasileiro. Ele foi condenado por roubo de propriedade intelectual, corrupção e falsificação de documentos. Quanto à morte de Helena, o júri não conseguiu condená-lo por falta de provas diretas. Mas a sociedade já havia formado sua opinião. A imagem de herói nunca mais poderia ser reconstruída. No mesmo período, o Autódromo de Interlagos anunciou a criação de uma corrida especial em homenagem a Helena, reconhecendo publicamente suas contribuições para a evolução do esporte. O nome dela, antes apagado, agora brilhava em placas de honra e em livros de história. Ana, convidada de honra, entrou na pista dirigindo o mesmo Opala que tantas vezes havia sido motivo de zombaria. A cada curva, era como se pilotasse não apenas por si, mas pela memória da mãe e pelo sonho de tantas mulheres que foram esquecidas. Na volta da vitória, levantou a velha pasta de couro, agora restaurada, e a mostrou ao público. Foi aplaudida, de pé. O autódromo inteiro se levantou para reconhecer que justiça, enfim, havia sido feita. Seu pai, emocionado, chorava na arquibancada. Dona Lúcia apertava as mãos em oração, agradecendo pelo fim de uma luta que parecia impossível. Depois da cerimônia, Ana fundou um instituto com o nome da mãe, voltado para apoiar jovens talentos da engenharia automotiva. Queria que a história de Helena não fosse apenas lembrada, mas também servisse de inspiração para futuras gerações. A cada bolsa de estudos oferecida, ela sentia que um pedaço da injustiça era reparado. O tempo passou, mas a lembrança daquela corrida nunca foi esquecida. Para muitos, não era apenas a história de uma jovem que surpreendeu os poderosos. Era a prova de que a verdade, mesmo abafada por anos, encontra sempre uma forma de emergir. Era também a certeza de que coragem pode nascer nos lugares mais simples, como uma oficina de bairro, e transformar o destino de uma nação inteira. Ao final, Ana se tornara símbolo de força e dignidade, não por ter vencido uma corrida, mas por ter ousado enfrentar a mentira
com a força da verdade. E enquanto o Opala descansava na oficina da família, ela seguia em frente, lembrando sempre da frase que o pai lhe ensinara: "O carro fala, minha filha, basta prestar atenção." Assim como a vida, que também fala a quem tem coragem de escutá-la. E você que ouviu essa história, o que acha? O legado de Helena finalmente foi reconhecido. Mas quantos outros nomes permanecem esquecidos? Quantas histórias ainda precisam ser contadas? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de seguir nosso canal para continuar acompanhando narrativas que emocionam e inspiram.